Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é estrutura e dinâmica nas comunidades. Para iniciar, eu preciso resgatar o conceito de comunidade. A comunidade ela é definida por um número de espécies que ocorrem numa determinada área e num determinado tempo. Pensando nisso, eu tenho aqui um resgate de várias definições de comunidade. Ela pode ser definida como qualquer conjunto de populações numa determinada área ou hábitat. Eu tenho também a associação entre populações interativas, ou seja, que foca nas interações entre essas populações, ou entre essas espécies diferentes que formam populações diferentes. Eu tenho a reunião de populações numa determinada área e num ambiente físico definido. E aqui, uma definição de Begon, que é o conjunto de espécies ou populações que ocorrem conjuntamente num tempo e num espaço. Por que eu preciso saber de comunidade? Porque olhando para essa imagem, eu tenho uma imagem de um ambiente aquático, que pode ser um lago, um rio conectado por um lago, e nesse lago eu tenho diferentes comunidades, ou seja, eu tenho a comunidade terrestre, que é formada por várias espécies de plantas. Eu tenho a comunidade do ambiente aquático, que eu tenho plantas aquáticas, como é o caso da taboa. Eu tenho aves, que só vivem ao redor também das lagoas e lagos. Eu tenho muitas vezes peixes que estão vinculados a essa comunidade. Ou seja, então a comunidade ela compreende diferentes espécies que ocupam uma determinada área num determinado tempo. Para esse ambiente, já eu restringi para o ambiente marinho. No ambiente marinho, o que a gente pode visualizar? A gente consegue visualizar diferentes espécies de peixes habitando, por exemplo, um oceano específico, o Atlântico, aonde eu tenho um espaço físico determinado e um tempo também, porque esses peixes se deslocam e acabam não tendo sempre o mesmo número de espécies naquele mesmo local ou ambiente. A partir da definição de comunidade, eu queria falar um pouquinho para vocês de diversidade dentro da comunidade. E antes de falar da diversidade, eu gostaria também de falar sobre o que é biodiversidade. A biodiversidade, ela é definida como um conjunto ou várias formas de vida que existem em diferentes níveis, desde genes, organismos, populações, comunidades e ecossistemas. Pensando nisso, vocês já imaginaram como é difícil descrever a diversidade biológica que existe? Uma das formas dessa descrição seria a composição taxonômica. E para realizar a composição taxonômica, o pesquisador ele realiza diferentes coletas, então vai até o campo, realiza diferentes coletas, verifica quais espécies existem naquele local e faz uma listagem dessas espécies. O que seria isso? A composição taxonômica ela está diretamente relacionada com a lista de espécies que existe naquele local. Pensando nisso, essa é uma das formas de eu retratar a diversidade dessa comunidade. Mas existem vários problemas relacionados a isso. Um deles seria o custo. Para realizar qualquer coleta em ecologia, a gente demanda um custo financeiro, ou seja, existe um custo para a realização dessa coleta. Também eu tenho problemas em relação ao tempo. Muitas vezes as pesquisas, elas precisam ocorrer um longo período de tempo. E um outro problema maior seria a taxonomia. Por quê? Porque dentro dos pesquisadores na área de ecologia e biologia, poucos são os pesquisadores que efetivamente se dedicam à taxonomia dos grupos. E essa taxonomia ela é muito ampla, porque eu tenho listagem de espécies dos diferentes grupos taxonômicos ou dos grupos biológicos que existem no ambiente. Uma outra forma de eu também descrever a diversidade biológica existente dentro de uma comunidade seria através da riqueza. A riqueza, normalmente, ela é simbolizada pela letra S e ela significa não quais espécies estão, como é o caso da composição taxonômica, e sim a quantidade de espécies que existem. É muito importante nesse conceito, a gente fazer uma distinção. Eu não estou falando em sim o número de indivíduos de cada espécie, e sim o número de espécies que existem naquele ambiente. Um outro conceito muito importante para abordar a diversidade na comunidade é o conceito de equitabilidade. Equitabilidade, ela está relacionada com a distribuição das abundâncias relativas dos organismos. O que seria isso? Essa distribuição da abundância relativa, ela pode ser definida
pelo número de indivíduos que eu tenho naquela comunidade. Normalmente, a equitabilidade ela é contrária à dominância. O que seria isso? Quando eu tenho uma distribuição mais igual do número de indivíduos das espécies diferentes dentro de uma comunidade, eu tenho uma maior equitabilidade e, portanto, uma menor dominância de umas espécies em relação às outras. Para entender melhor esse conceito, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas duas imagens. Na primeira imagem, é visualizado que nós temos 4 espécies distintas e dentro dessas 4 espécies nós temos 4 indivíduos de cada uma dessas espécies. Portanto, a equitabilidade das 4 espécies nesse primeiro cenário, ela é total. Vocês conseguem perceber que nenhuma espécie domina em relação à outra. Já nesse outro ambiente, eu tenho as mesmas 4 espécies, mas o número de indivíduos de cada uma dessas espécies, ele é diferente dentro do ambiente. Por exemplo, a espécie que é simbolizada pelo peixe Nemo aqui, nós temos 13 indivíduos, enquanto que eu tenho um indivíduo dessa espécie, um deste e um deste, totalizando também os 16 indivíduos. Portanto, nesse ambiente eu tenho uma maior dominância desta espécie em relação às outras 3. E, portanto, uma menor equitabilidade e uma maior dominância. Um outro conceito muito importante para retratar a diversidade dentro de uma comunidade seria o conceito de índices de diversidade. Índices são representações matemáticas que normalmente eles são utilizados para tentar expressar através de um cálculo matemático como seria a diversidade biológica de um determinado local. Nós temos normalmente 2 índices muito utilizados na área de ecologia, que seria o índice de Simpson, que normalmente ele é mais sensível a mudança nas espécies que são consideradas abundantes naquele ambiente, e já o Shannon-Wiener, que é um índice que ele apresenta uma maior sensibilidade em relação às espécies raras da comunidade, sendo que esse último índice, o Shannon-Wiener, ele é muito utilizado também em programas de manejo e conservação. Por quê? Porque o foco dele é em espécies raras. Olhando então para os índices de diversidade, eu tenho as fórmulas que representam esses índices. O índice de Simpson, ele é representado pela letra D e a fórmula é 1 dividido pela somatória de PI ao quadrado. O que seria esse PI? Esse PI é a proporção de indivíduos da enésima espécie. O que seria isso? Eu vou ter a composição de espécies, ou seja, a listagem de espécies de um determinado ambiente e o número de espécies de cada uma dessas espécies, ou seja, quantos indivíduos eu tenho dentro dessas espécies. A partir do momento que eu faço o PI, significa a proporção, ou seja, é o número de indivíduos de uma espécie X, por exemplo, dividido pelo total do número de indivíduos que eu tenho naquele determinado local. Isso é a proporção, então a proporção é o NI dividido pelo N total. Já o índice de Shannon-Wiener, ele é representado pela letra H'. H' é igual menos a somatória de PI vezes log na base 2 de PI. Eu coloquei essa outra fórmula aqui, que é a mesma desta, só que só muda o log, porque aqui o log é na base 10. Então, nós temos 3 diferentes formas de cálculo do índice de Shannon. Nós podemos utilizar o log na base 2, o log na base 10 ou o logaritmo natural. Uma outra informação também importante dentro da diversidade biológica seria índice de similaridade. O que seria isso? O quanto uma comunidade ou as espécies que compõem uma comunidade, elas são similares em relação a períodos distintos de coleta ou mesmo entre locais diferentes de amostragem. Pensando nisso, existe o índice de similaridade de Jacquard ou o índice de Jacquard. O índice de Jacquard, ele vai quantificar o grau de associação e semelhança entre pares de localidades e entre momentos diferentes. O que a gente pode entender nesse índice? Esse índice, ele vai mostrar o quanto essas comunidades se parecem, ou seja, se assemelham, são associadas ou não, dependendo se eu estou fazendo um trabalho entre locais diferentes ou entre períodos de coleta distintos. Esse índice é um índice que a gente chama de qualitativo. Por quê? Porque ele é baseado somente na presença e na ausência das espécies. E ele vai variar de 0 a 1.
O que seria isso? Quando o índice ele dá zero ou próximo a zero, significa que eu tenho uma similaridade muito pequena entre as comunidades que eu estou utilizando o índice. E quando eu tenho um índice igual a 1, é a máxima similaridade, ou seja, representa que as comunidades são iguais nesses dois ambientes. O índice, ou coeficiente de Jacquard, ele é simbolizado pela letra SJ, é igual a A dividido por A mais B mais C. O que seria isso? A letra A significa o número de espécies que são comuns aos dois ambientes que eu estou trabalhando ou aos dois períodos de coleta que eu estou tentando testar. Já o B vai significar o número de espécies que existem somente em um dos ambientes ou em uma das amostras e não existe na amostra 2. E o C é o número de espécies que existe somente na amostra 2 e não na amostra 1. Vocês conseguem perceber que eu não estou falando em número de indivíduos das espécies, e sim em relação à riqueza. Então, o A seria o número de espécies que são compartilhadas nos dois ambientes, o B, o número de espécies que são exclusivas de um dos ambientes ou de uma das amostras em relação aos períodos de coleta se eu estiver testando, e o C é o número de espécies que são exclusivas do outro ambiente. Para finalizar essa aula, eu gostaria de lembrar que na ecologia existem 3 diferentes níveis de diversidade, que é o que eles chamam de diversidade alfa, beta e gama. A diversidade alfa é aquela que sempre vai se referir à diversidade que existe num determinado local, ou seja, é a diversidade de uma comunidade em um único ambiente. Por exemplo, a diversidade de peixes que existe numa lagoa dentro da nossa cidade seria a diversidade alfa, ou seja, a diversidade de um único local. Já a diversidade beta, ela vai retratar a diferença e a semelhança entre comunidades de hábitats distintos. O que seria isso? Aqui eu posso comparar 2 ambientes diferentes. Por exemplo, a diversidade da comunidade de peixes que existe na lagoa do centro da cidade comparada com a diversidade de peixes que existe numa lagoa em um dos bairros. Vocês conseguem perceber que eu estou comparando ambientes diferentes, por isso que seria, eu vou ver quanto eles são diferentes ou semelhantes em relação à comunidade de peixes que existem. Já a diversidade gama, ela é chamada de diversidade regional. Nela, eu vou incluir a riqueza de espécies de um conjunto de comunidades que integram uma paisagem. A diversidade gama, ela poderia ser exemplificada quando eu penso na Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela compreende diversas comunidades. E se eu falar em Mata Atlântica, ela vai também desde a região nordeste do nosso país até o sul do nosso país, pegando as diferentes comunidades e todas essas comunidades, a riqueza de todas essas comunidades que compreendem o bioma Mata Atlântica, eu estaria realizando um estudo em relação à diversidade gama. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do tema diversidade nas comunidades e bons estudos.